και μνημοσύνην. Discurso literário, por Dominique Manguenot. A tradução é de Adail Sobral, editora Contexto, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro e, caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Também é possível auxiliar o canal comprando livros pela lista de desejos da Amazon ou tornando-se membro. Mais uma vez, os links estão no descritivo. Muito obrigada pela presença. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso gostem e concordem com o que aqui é feito. Avaliem o meu trabalho e vejam se ele algo vale. Do vosso tempo e do vosso esforço em clicar um botão ou fazer algo mais. Muito obrigada a todos pela presença. Eu agradeço especialmente à professora Luciana que me emprestou este livro. Seguimos as condições de uma análise do discurso literário, a emergência do discurso, novas abordagens. A todos uma boa escuta. Independentemente da linguística, no refluxo do estruturalismo e de boa parte da nova crítica, desenvolveram-se problemáticas bem distintas, cujo ponto comum é concentrar a atenção nas condições da comunicação literária e na inscrição sociohistórica das obras. Mas elas são com muita frequência entendidas como enriquecimentos locais, quando é o conjunto da paisagem que elas vão reconfigurando aos poucos. Para muitos é o nome de Bakhtin que retrospectivamente congrega as tentativas de renovação. Numa conjuntura em que a reflexão sobre a literatura estava cindida entre o formalismo da escola russa e o sociologismo do marxismo clássico ou da história literária, ele pretendia ultrapassar a oposição entre o que chamava de formalismo estrito e o ideologismo dos pseudo-sociólogos, pronto a projetar qualquer elemento estrutural da obra literária, a personagem ou a intriga, por exemplo, diretamente na vida real. No domínio mais específico das abordagens do texto literário, outras correntes exerceram certa influência. Conhecem-se as contribuições da teoria da recepção voltada para a relação entre a obra e o horizonte de expectativa, os pressupostos de todos os tipos que estruturam as práticas de leitura. Nessa abordagem, o sentido da obra não é estável, nem fechado em si mesmo, sendo construído na separação entre posições de autor e de receptor. Mais tarde, as pesquisas sobre a atividade de leitura, estimuladas por trabalhos sobre os processos cognitivos, permitiram evidenciar que a leitura, longe de ser simples decifração de signos, implica a cooperação do leitor. O livro de Umberto Eco, Lector in Fabula, apreende o texto literário como um artefato semanticamente reticente que organiza de antemão os aportes de sentido que o leitor deve efetuar para torná-la inteligível. Essas pesquisas são reforçadas por outras, bem diferentes delas, que não tratam especificamente da literatura, mas das práticas de leitura atestadas. Pensamos aqui nos historiadores, particularmente Roger Chartier. Essas problemáticas têm o efeito de integrar as obras literárias em dispositivos de comunicação organizados a partir da posição de leitura. Elas se recusam a conceber a obra como um universo fechado, expressão de uma consciência criadora solitária. O leitor está presente já na constituição de uma obra, que, por sua vez, só chega a esse estatuto através da multiplicidade de quadros cognitivos e práticas que lhe conferem sentido. Podemos ainda evocar a importância da reflexão sobre a intertextualidade que se desenvolve a partir dos anos 60 e que faz eco ao dialogismo bakhtiniano. Postulando a primazia do interdiscurso sobre o discurso, considerando-se as obras como produto de um trabalho no intertexto, desestabilizam-se as representações usuais da interioridade das obras.
Estas se mostram menos como monumentos solitários do que como pontos de cruzamento, nodos em múltiplas séries de outras obras, de outros gêneros. Mas, como se verá, a problemática da intertextualidade não desemboca necessariamente num questionamento das divisões tradicionais. Na atmosfera francófona, a preocupação de sair da imanência do texto literário se exprime na sociocrítica dos anos 70, assim definida por Duché. Abre aspas. A sociocrítica pretende apartar-se tanto de uma poética dos restos, que decanta o social, quanto de uma política dos conteúdos, que despreza a textualidade. O campo assim aberto é o de uma sociologia de escritura coletiva e individual, bem como de uma poética da sociabilidade. Fecha aspas. O objetivo era pensar a sociabilidade constitutiva do texto sem recair numa teoria do reflexo. Como acentua Ruth Amossi, abre aspas, na perspectiva aberta por Claude Duché, trata-se de recuperar a sociabilidade do texto literário através de todos os elementos formais que o constituem. Suas modalidades de organização, suas redes metafóricas, seu sistema de personagens, etc. A obra diz à sociedade de seu tempo, na medida em que o trabalho textual ora desfaz as armadilhas do já dito e das ideias recebidas, e ora deixa perceber as tensões e as aporias reveladoras de um impensado. Fecha aspas. Mas esse empreendimento permaneceu em larga medida em estado de projeto. A perspectiva sociocrítica só podia convergir com a análise do discurso, que apreende os enunciados por meio da atividade social que o sustenta, remetendo as palavras a lugares, distribuindo o discurso numa multiplicidade de gêneros, cujas condições de possibilidade, rituais e efeitos têm de ser analisados. A divergência entre essas duas abordagens é, contudo, digna de nota, no mínimo porque a análise do discurso vem das ciências da linguagem e se desenvolveu independentemente do estudo dos textos literários. Por outro lado, a sociocrítica se funda originalmente numa abordagem sistêmica herdada do estruturalismo, assim como numa obediência marxista que se pretende desvelamento do ideológico. Trata-se de um empreendimento bem distinto do implicado pela noção de discurso, que traz para o primeiro plano os dispositivos comunicacionais e enunciativos, seja em termos de gênero do discurso ou de cenas de enunciação. Por fim, e esta divergência não é menos fundamental, a sociocrítica, rótulo construído a partir do modelo da psicocrítica, pretende ser uma leitura dos textos literários ao lado de outras. A análise do discurso, por seu turno, não se concebe como uma leitura entre outras, esforçando-se, em vez disso, por definir o quadro em cujo âmbito se distribuem as múltiplas leituras que a obra autoriza. O projeto sociocrítico de superação da oposição entre história literária e análise textual se desenvolve, portanto, no campo bem mais amplo da análise do discurso, pagando o preço de uma reformulação de seu próprio projeto. Uma noção como a do discurso literário é, na verdade, plena de pressupostos, implicando, em particular, duas coisas que contrariam a doxa prevalecente entre os especialistas em literatura. A primeira é que a literatura não se beneficia de um regime de extraterritorialidade. A análise do discurso não está reservada a textos considerados comuns, ao contrário do que é com frequência o caso nos departamentos de letras, que no tocante a isso dão continuidade à separação consagrada pela estética romântica entre textos intransitivos, autotélicos e textos transitivos. Em vez de julgar evidente a oposição entre o profano das ciências humanas e o sagrado da literatura, a análise do discurso explora as múltiplas dimensões da discursividade, buscando precisamente explicar a um só tempo a unidade e a irredutível diversidade das manifestações do discurso. Ela não se contenta com a mobilização de noções tomadas à psicanálise, à sociologia, à antropologia, etc., para aplicá-las a textos literários. Não se trata de projetar um universo às ciências humanas, noutro, à literatura, que lhe seria estranho, mas sim de explorar o universo do discurso. A segunda é que, com o desenvolvimento das disciplinas do discurso, é a distribuição de papéis entre ciências da linguagem e estilística que sofre modificações. O estilista clássico usa a linguística como uma espécie de caixa de ferramentas que lhe permite explicitar as suas intuições de leitor. A linguística, enquanto tal, não desempenha aí um papel verdadeiramente heurístico. Isso se aplica também, por outro lado, tanto à estilística escolar, a da explicação de textos, como à estilística spitzeriana. Em contrapartida, na perspectiva da análise do discurso, as ciências da linguagem intervêm de duas maneiras, e não apenas nos termos auxiliares tradicionais da gramática, ainda que esta última tenha entre mentes se tornado linguística, com relação à literatura. O recurso à linguística não é mero uso de ferramentas elementares.
ou, como no caso do estruturalismo, de alguns princípios de organização sobre modos gerais. Ela constitui um verdadeiro instrumento de investigação, em vez de se contentar em validar mediante noções de gramática descritiva conclusões que uma compreensão sutil do texto seria suficiente para fundar. Deve-se, a partir de então, elaborar interpretações que a intuição não seria suficiente para produzir. Aquilo que se considerava mero auxiliar intervém na própria elaboração de protocolos de pesquisa e interpretações. Os avanços alcançados em matéria de gêneros do discurso, de polifonia enunciativa, de marcadores de interação oral, de processos argumentativos, de leis do discurso, de relações anafóricas e assim por diante, levam a postular em termos bem distintos as relações entre pesquisa sobre a língua e pesquisas sobre a literatura. Passa doravante a haver uma ordem do discurso específica, uma passagem obrigatória para toda a compreensão do fato literário. A noção de discurso. A noção de discurso é, contudo, de difícil operação. Ela, de certo modo, atenua os dois planos. De um lado, possui certos valores clássicos em linguística e, de outro, é passível de um uso pouco controlado na qualidade de palavra-chave de uma certa concepção de língua. Desse modo, quando se fala em discurso literário, promove-se a convergência de algumas ideias-forças que imprimem uma dada inflexão à nossa abordagem da literatura. E não é outra a situação da pragmática, cuja restrição a uma disciplina bem delimitada é tarefa vã. Para simplificar, pode-se dizer que discurso e pragmática, cada qual em sua ordem, são noções solidárias. Uma do lado do objeto e a outra do lado dos modos de apreensão desse objeto. No campo da linguística, discurso entra em diversas oposições. Pode designar uma unidade linguística constituída por uma sucessão de frases. É essa a acepção de análise do discurso de que nos fala os anos 50 o linguista distribucional, como Harris, ou alguns daqueles que se referem à gramática do discurso. De modo geral, prefere-se hoje linguística textual. Pode opor-se à língua. Considera sistemas de valores virtuais. Aproximamo-nos, assim, da oposição saussuriana entre língua e fala. Com efeito, pode-se imprimir a discurso uma orientação sociológica ou uma orientação psicológica. É o que ocorre com um linguista como Guillaume. Com Émile Benveniste, discurso aproxima-se de enunciação. Trata-se da língua assumida pelo homem que fala e na condição de intersubjetividade que constitui o fundamento da comunicação linguística. E no nível superior, o discurso, considerado um uso restrito do sistema, discurso comunista, discurso científico, etc., opõe-se à língua, definida como sistema partilhado pelos membros de uma comunidade linguística. Nesse emprego, discurso é um termo ambíguo, porque pode designar tanto o sistema que permite produzir um conjunto de textos, como esse mesmo conjunto de textos. O discurso científico é tanto o conjunto dos textos produzidos pelos cientistas, como o sistema que permite produzi-los, eles e outros textos qualificados de científicos. Produz-se, então, um deslizamento constante do sistema de regras para os enunciados efetivamente produzidos. Mas falar de discurso é também se despojar de certa concepção da linguagem e da semântica, ativar algumas ideias-forças, principalmente as que vêm a seguir, que interessam diretamente ao estudo do fato literário. O discurso supõe uma organização transfrástica. Isso não quer dizer que ele tenha necessariamente um tamanho superior à frase, mas que mobiliza estruturas de ordem diversa das da frase. Um provérbio pode ser um discurso, mesmo que se constitua tão somente de uma frase única. Os discursos são submetidos a regras de organização em vigor numa comunidade determinada, as dos múltiplos gêneros de discursos. O discurso é uma forma de ação. A problemática dos atos de fala desenvolvida por filósofos como Austin e mais tarde Searle difundiu maciçamente a ideia de que toda enunciação constitui um ato ilocutório. Num nível superior, esses atos elementares se integram, por sua vez, às atividades linguísticas de um gênero determinado, um panfleto, uma consulta médica, um jornal de televisão, elas próprias inseparáveis de atividades não verbais. A ideia de que a fala é uma atividade pode parecer banal, mas modifica os modelos tácitos que regem a nossa abordagem dos textos. Alguns gestos se tornaram obsoletos, em particular o que consiste em desmontá-los para perguntar-se em seguida que relação estabelecem com o mundo. Atividade singular, mas também atividade entre outras, o discurso literário participa do mundo que se considera que reflita. O discurso é interativo. A manifestação mais evidente dessa interatividade é a conversação, na qual se julga que os dois parceiros coordenem suas intervenções. Mas nem todo discurso está vinculado à conversação. Isto é particularmente evidente no que se refere à literatura.
Nesses casos, é possível ainda falar de interatividade? Uma maneira cômoda de manter, apesar de tudo, o princípio de que o discurso é fundamentalmente interativo seria considerar que o intercâmbio oral constitui o emprego autêntico do discurso e que as outras formas de enunciação são usos seus de alguma maneira enfraquecidos. Mas isso é confundir a interatividade fundamental do discurso com a interação oral. Toda enunciação, mesmo produzida sem a presença de um destinatário, é de fato tomada numa interatividade constitutiva. Ela é um intercâmbio, explícito ou implícito, com outros locutores, virtuais ou reais. Nessa perspectiva, a conversação não deve ser considerada o discurso por excelência, mas apenas um dos modos de manifestação, ainda que seja, sem sombra de dúvida, o mais importante, da interatividade fundamental do discurso. Nenhum escritor pode desvincular-se do princípio de cooperação. Há obras literárias não porque a literatura esteja fora de toda interação, mas porque é uma conversação impossível e faz uso dessa impossibilidade. Além disso, essa conversação impossível corresponde a exemplos muito diferentes, de acordo com os modos de exercício da literatura. A poesia cavalheiresca apoia-se na conversação mundana. A poesia romântica a recusa. O discurso é orientado. Isso ocorre não somente porque ele é concebido em função de uma meta do locutor, mas também porque se desenvolve no tempo. Com efeito, o discurso é construído em função de um fim. Julga-se que tenha uma destinação, mas ele pode desviar-se no meio do caminho, digressões, por exemplo, voltar à sua direção inicial, mudar de direção, etc. Sua linearidade costuma manifestar-se mediante um jogo de antecipações ou de retornos da parte do locutor, que efetua um verdadeiro direcionamento da sua fala. Mas esse direcionamento se efetua em condições muito diferentes caso o enunciado venha de um enunciador que o controla do início ao fim, como acontece num livro, ou caso possa ser interrompido ou desviado a qualquer instante por um interlocutor. Em textos escritos ou em enunciações orais ritualizadas, a perda pelo locutor do controle do fio do discurso só pode ser uma encenação. O discurso é contextualizado. O discurso não intervém num contexto. Só há discurso contextualizado. Além disso, o discurso contribui para definir o seu contexto e pode modificá-lo ao longo de uma enunciação. Há nesse âmbito um ponto crucial, como veremos ao considerar a cena da enunciação das obras. O discurso é assumido por um sujeito. A reflexão sobre as formas de subjetividade supostas pela enunciação é um dos grandes eixos da análise do discurso. O discurso supõe um centro deítico, fonte de pontos de referência de pessoa, tempo e espaço, mas supõe também a atribuição de responsabilidade dos enunciados a diversas instâncias usadas na enunciação. Essa separação possível entre o centro deítico e a fonte do ponto de vista é fundamental para a análise dos textos dialógicos. Ora, sabe-se que o discurso literário é um dos lugares privilegiados de manifestação do dialogismo. O discurso é regido por normas. Como todo comportamento social, o discurso está sujeito ao mesmo tempo a normas sociais muito gerais e a normas de discurso específicas. Fundamentalmente, nenhum ato de enunciação pode ser formulado sem justificar, de uma maneira ou de outra, o seu direito de apresentar-se tal como se apresenta. Sua inscrição em gêneros do discurso contribui de modo essencial para esse trabalho de legitimação, que forma uma unidade com o exercício da fala. Um gênero implica, por definição, um conjunto de normas partilhadas pelos participantes da atividade de fala. O discurso é considerado no âmbito do interdito. Ele só assume um sentido no interior de um universo de outros discursos, através do qual deve abrir seu caminho. Para interpretar mesmo o menor enunciado, é preciso relacioná-lo com todos os tipos enunciados. As problemáticas da intertextualidade e da arquitextualidade, Genet, que nutrem os estudos literários, seguem o mesmo caminho, mas tendem às vezes a ver nisso uma espécie de privilégio da literatura, quando, de fato, se está distante de uma dimensão de toda atividade discursiva, que na literatura assume tão somente uma coloração específica. De maneira mais ampla, considerar o fato literário como discurso é contestar o caráter central desse ponto fixo, dessa origem sem comunicação com o exterior, para retomar uma célebre fórmula do Contra Sainte-Beuve de Proust, que seria a instância criadora. Fazê-lo é renunciar ao fantasma da obra em si, em sua dupla acepção de obra autárquica e de obra fundamental da consciência criadora. É restituir as obras aos espaços que as tornam possíveis, onde elas são produzidas, avaliadas, administradas. As condições do dizer permeiam aí o dito, e o dito remete às suas próprias condições de enunciação.
O estatuto do escritor associado a seu modo de posicionamento no campo literário, os papéis vinculados com os gêneros, a relação com o destinatário construída através da obra, os suportes materiais e os modos de circulação dos enunciados. A partir do momento em que não se pode separar a instituição literária e a enunciação que configuram um mundo, o discurso não se encerra na interioridade de uma intenção, sendo, em vez disso, força de consolidação, vetor de um posicionamento, construção progressiva, através do intertexto, de certa identidade enunciativa e de um movimento de legitimação do espaço, próprio espaço da enunciação. Há, portanto, um distanciamento com relação ao universo estético aberto pelo romantismo, em que o centro, direto ou indiretamente, era a individualidade criadora. De maneira direta, quando se estudava a sua vida; indiretamente, quando se estudava o contexto da sua criação ou quando se lia o texto como a expressão de uma visão de mundo. Invoquem-se ou não as leis do discurso, os contratos de fala, as ameaças da influência positiva ou negativa, a enunciação literária não escapa à órbita do direito. Fala e direito à fala se entrelaçam. Fala e direito à fala se entrelaçam. De onde é possível vir legitimamente a fala, a quem pretende dirigir-se, sob qual modalidade, em que momento e em que lugar, eis aquilo a que nenhuma enunciação pode escapar. De onde é possível vir legitimamente a fala, a quem pretende dirigir-se, sob qual modalidade, em que momento e em que lugar, eis aquilo a que nenhuma enunciação pode escapar. E o escritor sabe disso melhor do que qualquer pessoa. Ele, cujo discurso nunca acaba de estabelecer seu direito à existência, de justificar o injustificável de que procede e que ele alimenta, desejando reduzi-lo. A obra só pode desenvolver o seu mundo, construindo nesse mesmo mundo a necessidade desse desenvolvimento. A abundante produção encomiástica, todas as dedicatórias, as epístolas ao Duque X e à Senhora Z, a Senhora DZ, que nos comprazemos a considerar fundamentalmente estranhos à literatura, tristes compromissos que, para sobreviver, o escritor teve de estabelecer com os poderosos, remetem a uma necessidade constitutiva de toda a literatura. Uma vez que se passe a refletir em termos de instituição, de normas, de autoridade, a palavra jamais deixou de ser regulada. Já não há de um lado um texto e do outro, distribuído ao seu redor, um contexto. Em vez de a consideração da comunicação literária impedir o acesso ao que há de essencial na obra, o dispositivo enunciativo mostra-se assim como a condição, o motor e o ambiente da enunciação. Naturalmente, a pretensão constitutiva da literatura consiste em propor obras capazes de transcender o contexto no qual foram produzidas. Mas quando se estuda a obra remetendo-a ao seu dispositivo enunciativo, em vez de entendê-la como um monumento transmitido pela tradição, a exterioridade do contexto mostra ser uma prova enganosa. Não se pode conceber a obra como uma organização de conteúdos que permitiria exprimir de maneira mais ou menos enviesada ideologias ou mentalidades. O conteúdo da obra é, na verdade, atravessado pela remissão às suas condições de anunciação. O contexto não é colocado no exterior da obra, numa série de camadas sucessivas. O texto é, na verdade, a própria gestão de seu contexto. As obras falam, de fato, do mundo, mas sua enunciação é parte integrante do mundo que se julga que elas representem. Não há, de um lado, um universo de coisas e atividades mudas, e, de outro, representações literárias dele apartadas que sejam uma imagem sua. Também a literatura constitui uma atividade. Ela não apenas mantém um discurso sobre o mundo, como produz a sua própria presença nesse mundo. Em vez de relacionar as obras com instâncias bastante afastadas da literatura, classes sociais, mentalidades, eventos históricos, psicologia individual, etc., refletir em termos de discurso nos obriga a considerar o ambiente imediato do texto, seus ritos de escrita, seus suportes materiais, sua cena de enunciação. Uma tal reformulação da noção do contexto implica igualmente o afastamento de representação da criação literária que se impôs a partir do romantismo. Podemos resumi-la por meio do cenário do náufrago, que lança ao mar uma garrafa. Encerrado em alguma ilha psíquica ou social, o escritor é um homem que decide ser reconhecido pelos semelhantes através da escrita. Ele concebe uma mensagem, ele a escreve, coloca-a numa garrafa e lança-a ao mar. Sua súplica corre grandes riscos de perder-se pelo caminho. Supondo-se que acabe indo parar nas mãos de um ser humano, é bem possível que não seja entendida corretamente. E se o for, se seu valor vier a ser reconhecido, a sociedade irá à procura do infortunado e lhe conferirá a glória entre os semelhantes. É, contudo, bastante frequente que essa glória
só venha depois da sua morte. Esse cenário define um processo linear. Primeiro, a necessidade de exprimir-se, em seguida, a concepção de um sentido, depois, a escolha de um suporte e de um gênero, vindo a seguir a redação, a busca de uma instância de difusão, a descoberta hipotética de um destinatário e, por fim, o eventual reconhecimento da legitimidade literária do seu autor. Deve-se preferir a esse esquema os de dispositivos de comunicação que integrem ao mesmo tempo o autor, o público e o suporte material do texto, que não considerem o gênero invólucro contingente, mas parte da mensagem, que não separem a vida do autor do estatuto do escritor, que não pensem a subjetividade criadora independentemente da sua atividade de escrita. A legitimação da obra não é um tipo de consagração final, improvável, que venha a atestar seu valor. Ela organiza o conjunto do processo de constituição de obras em função de uma antecipação do seu modo de difusão. Mesmo em seus mais solitários trabalhos, o escritor deve, sem cessar, situar-se diante das normas da instituição literária. A instituição discursiva. A análise do discurso desenvolveu-se na segunda metade da década de 60, praticamente ao mesmo tempo que duas problemáticas de natureza bem distintas: a sociologia dos campos de Bourdieu e a arqueologia de Foucault. Parece-nos necessário situá-la com relação a estas últimas. A sociologia do campo literário. O confronto entre a análise do discurso literário e a sociologia do campo literário impõe-se ainda mais porque se trata de abordagens que parecem, a muitos, bastante próximas. Não vamos expor detalhadamente a problemática de Bourdieu, que se acha hoje amplamente disseminada. Limitamo-nos a destacar alguns pontos de divergência entre as duas abordagens. Ao contrário de uma sociologia da literatura que estudava essencialmente o mercado do livro, gêneros, tiragens, divulgação, etc., o consumo, quem lê, quando, onde, a população de escritores, número, remuneração, origem social, trajetórias e as instituições, a academia, os prêmios, a crítica, Bourdieu privilegia as estratégias de legitimação dos agentes no interior de um campo literário que segue regras próprias. Esse campo é interessante por constituir um universo incluído no espaço social, mas ser relativamente autônomo com relação a ele. Isso não significa que seja independente de conflitos exteriores. Ele age, por sua vez, sobre seu exterior, ao mesmo tempo em que esses conflitos influem nele de maneira indireta. Bourdieu pensa dispor assim de meios para abordar um espaço da atividade estética tradicionalmente refratário a abordagens sociológicas, taxadas de reducionistas ou acusadas de permanecer na periferia dos fenômenos artísticos. Ele pretende, com efeito, escapar à alternativa entre a análise interna das obras e a análise externa, marxista ou história literária, entre formalismo e sociologismo, representado, por exemplo, pelos trabalhos de Goldman. Recusando-se a explicar uma obra a partir de variáveis psicológicas e sociais vinculadas com um autor singular, ele também critica a análise marxista, por pensar as obras como mero reflexo ou como expressão simbólica do mundo social, por remetê-las diretamente às características sociais dos autores ou dos grupos que constituem os destinatários declarados ou supostos dessas obras, grupos que se julga que essas obras exprimem. Para Bourdieu, é preciso estabelecer relações entre o espaço das obras, isto é, formas, estilos, etc., concebido como um campo de tomadas de posição que só podem ser entendidas em termos relacionais, semelhante a um sistema de fonemas, ou seja, como sistema de afastamentos diferenciais, e o espaço de escolas e de autores, concebido como sistema de posições diferenciais no campo de produção. Tanto no campo literário como no de outras artes, há com frequência interesse no desinteresse a fim de melhor servir a seu interesse. É associado ao campo um hábitus, um sistema de disposições incorporadas que faz com que se integrem mais ou menos suas regras implícitas. Os posicionamentos dos atores são determinados aí por essas disposições e pelos possíveis que o campo libera em função das relações de forças num dado momento. Os produtores do campo literário, ao mesmo tempo agentes e pacientes, estão em luta permanente para adquirir a maior autoridade, o que os obriga, por esse motivo, a definir estratégias sempre renovadas. Tal como a análise do discurso literário, a sociologia do campo literário não é uma disciplina concebida para a literatura. Ela não passa de um dos domínios da sociologia. Tal como a análise do discurso, ela introduz mediações de ordem institucional. Ao lado do eu criador, Proust
Suporte de uma visão de mundo singular, ela atribui um papel crucial ao escritor, ao ator que se posiciona num campo tentando modificá-lo em seu próprio benefício. Essas semelhanças evidentes entre as duas abordagens não devem, contudo, ocultar suas diferenças. A teoria do campo é um ramo da teoria sociológica que não se funda numa concepção de atividade discursiva, da enunciação, do texto, da relação entre texto e contexto. Por mais que se esforce, não consegue sair da oposição entre estrutura e conteúdo. Se por vezes Bourdieu revela interesse pelo conteúdo de ficções literárias, nunca se vai além da concepção espontânea da obra como reflexo de uma realidade social já dada. Essa sociologia não visa articular as estruturações dos conteúdos, a enunciação e a atividade de posicionamento num dado campo, quando é de fato aí que reside o motor da atividade criadora. Há, por certo, em Bourdieu atores num campo, mas não uma cena de enunciação. A atividade enunciativa não contribui para criar o contexto da obra. A verdade já está presente, oferecida no contexto, ou seja, uma posição no campo, e a atividade criadora apenas a manifesta e conforta. Por conseguinte, é compreensível a dificuldade que essa sociologia tem para situar-se diante dos empreendimentos tradicionais das faculdades de letras. Ela está condenada a oscilar entre duas atitudes, que adota de acordo com as necessidades do momento. A primeira consiste em entrar em conflito com os defensores das humanidades tradicionais, a denunciar sua negação interessada da inscrição social da produção literária. Mas aqueles que são nesses termos objeto de seus ataques, em larga medida justificados, denunciam, por sua vez, um empreendimento reducionista ou sociologista, incapaz de aceitar a parcela de excesso que é precisamente constitutiva da criação literária. Eles acusam a sociologia do campo de ver nas condições da criação a luta pelo domínio a causa da obra e até o seu sentido último. A segunda atitude incita os praticantes da sociologia do campo literário a atenuar a radicalidade da proposta de Bourdieu ao afirmar que ela não passa de uma leitura entre outras. Percebem-se as vantagens imediatas dessa atitude. Ela permite evitar o conflito com a maioria dos especialistas em literatura. Mas esse compromisso custa caro, pois condena a renunciar a algo essencial. Por sua própria natureza, a sociologia do campo não pode ser uma leitura entre outras. Ela não é só um empreendimento profundamente crítico das ilusões que estão na base das representações dominantes da literatura e das práticas que elas tornam possíveis, e, em particular, das avaliações e comentários de obras, como também uma teoria geral da produção simbólica. Bourdieu não cessou de criticar os quadros de pensamento dos literatos puros, entre aspas, que consideram o seu empreendimento redutor. Ele vê nisso uma defesa contra o desencantamento que sua abordagem não para de produzir ao desmistificar a ilúsio dos defensores das belas letras. É, porém, duvidoso que sua crítica possa de fato ameaçá-los, na medida mesma em que ela lhes oferece um alvo ideal. Nada mais fácil para um literato puro do que repetir, com relação a Bourdieu, a operação de Proust com respeito a Sainte-Beuve, ou melhor, a imagem que Proust fornece de Sainte-Beuve. Operação que consiste em traçar uma fronteira entre o sagrado e o profano, entre as determinações exteriores e o interior da obra, este último inacessível ao historiador ou ao sociólogo. Não podemos, no entanto, ocultar o fato de que a fronteira entre uma sociologia da literatura e um empreendimento de análise do discurso torna-se praticamente indecidível quando, como faz Viala, visa se passar de uma sociologia da literatura a uma sociopoética, mediante a combinação das abordagens sociológica e poética. Abre aspas. A primeira dimensão, o valor social dos gêneros e das formas, inscreve-se na lógica da análise do estatuto social da literatura. A segunda, na análise das construções discursivas da significação. Digamos resumidamente que a primeira solicita, sobretudo, a sociologia histórica e que a segunda solicita, sobretudo, a poética formal. Sua conjunção em sociopoética não se dedica a fazer mais uma montagem na série psicocrítica, sociocrítica, etc., mas antes em definir um quadro e um protocolo no âmbito dos quais o estudioso da poética pode dedicar-se à interrogação sociológica e o sociólogo à da poética, não nos termos de suas fantasias, mas de acordo com as exigências lógicas das suas investigações. Fecha aspas. Se no nível dos projetos, sociopoética e análise do discurso não podem distinguir-se claramente, isso não ocorre no nível dos empreendimentos. A análise do discurso literário é um ramo da análise do discurso,
cujos conceitos e métodos mobiliza mediante uma adaptação e que, além disso, é parte das ciências da linguagem. Uma sociopoética, por sua vez, é uma disciplina concebida especificamente para o estudo da literatura, mas cujos instrumentos ainda têm de ser construídos. A análise do discurso parece ter mais condições de modificar significativamente a maneira de se apreender a literatura, que ela aborda desde o início como discurso, dissolvendo as representações tradicionais do texto e do contexto. Por outro lado, a análise do discurso não se acha envolvida, ao contrário da sociopoética, num enfrentamento exclusivo com a sociologia. Ela abre um espaço de pesquisa específico no cruzamento do conjunto das ciências humanas e sociais, para além da arqueologia. Com a arqueologia de Foucault, a situação é bem distinta, pois a noção de discurso está no centro do seu dispositivo conceitual. Seria, contudo, deixar-se afetar por uma ilusão retrospectiva ver em Foucault o iniciador de problemáticas de análise do discurso que só se viram afetadas por ele de modo indireto. Por outro lado, ele nunca se disse fundador de uma disciplina, a não ser de maneira irônica. Claro que ele anuncia a intenção de refundar, abre aspas, essas disciplinas tão incertas com respeito às suas fronteiras, tão indecisas com relação a seu conteúdo, que chamamos de história das ideias, ou do pensamento, das ciências, dos saberes. Fecha aspas. Mas esse trabalho de refundação que traz à cena uma espécie de dúvida hiperbólica cartesiana, ou de epoque fenomenológica, permanece em larga medida na esfera filosófica. Trata-se de, abre aspas, libertar-se de todo um conjunto de noções que diversificam, cada qual à sua maneira, o tema da continuidade, fecha aspas. Abre aspas, pôr em suspenso as unidades que se impõem de maneira mais imediata, fecha aspas. Abre aspas, retirar de circulação as continuidades irrefletidas mediante as quais se organiza de antemão o discurso que se pretende analisar, fecha aspas. E fazer sobressair, abre aspas, em sua pureza não sintética o campo dos fatos de discurso e projetar uma pura descrição dos eventos discursivos. Fecha aspas. Ainda assim, há algumas noções elaboradas pela arqueologia que constituem ideias-forças para a análise do discurso, ou melhor, para o tipo de análise do discurso que nos interessa aqui. Ocupa o lugar principal a afirmação de uma ordem do discurso que não é redutível nem à língua, nem a instâncias sociais ou psicológicas. Abre aspas. Mas o empreendimento aqui apresentado não consiste em neutralizar o discurso, fazer dele o signo de outra coisa ou perfurar sua espessura a fim de encontrar aquilo que permanece silenciosamente aquém dele. Pelo contrário, trata-se de mantê-lo em sua consistência, de fazê-lo surgir na complexidade que lhe é própria. Desejo mostrar que o discurso não é uma ínfima superfície de contato ou de enfrentamento entre uma realidade e uma língua, a imbricação de um léxico e de uma experiência. Desejo mostrar, com exemplos precisos, que ao analisar os próprios discursos, vemos desvelar-se o estreito vínculo aparentemente tão forte das palavras e das coisas, e se manifestar um conjunto de regras próprias à prática discursiva. Essa tarefa consiste em não mais tratar os discursos como conjuntos de signos, de elementos significantes que remetem a conteúdos ou representações, mas sim como práticas que constituem sistematicamente os objetos de que falam. Fecha aspas. A ordem do discurso implica formas de subjetividade irredutíveis às divisões tradicionais, dispositivos enunciativos que ao mesmo tempo permitem que ocorram eventos enunciativos e constituem, por sua própria experiência, eventos. Abre aspas. O discurso assim concebido não é a manifestação que se desenrola majestosamente de um sujeito que pensa, que conhece e que o diz. É, pelo contrário, um conjunto em que se podem determinar a dispersão do sujeito e sua descontinuidade com relação a si mesmo. Trata-se de um espaço de exterioridade no qual se instala uma rede de localizações distintas. Não é nem pelo recurso a um sujeito transcendental e nem a uma subjetividade psicológica que se deve definir o regime de suas igual de uma formação discursiva, enunciações, fecha aspas. Com efeito, os conceitos elaborados pela arqueologia podem ser lidos como uma crítica multiforme a pressupostos hermenêuticos e filológicos. Essa crítica permite repensar todo um conjunto de práticas e noções imemoriais que dominam nossa abordagem dos textos. Recusar noções como visão de mundo, autor, documento, influência, contexto, etc., é liberar um espaço para um empreendimento de análise do discurso que traz para o primeiro plano a pressuposição mútua de uma enunciação e de um lugar nas instituições de fala. Mas a obra de Foucault é desconcertante. Seu corpus de referência vem, em sua grande maioria, de As Plantas e as Coisas, isto é, da genealogia de algumas ciências a partir da Renascença.
Acrescenta-se a isso materiais advindos da história da medicina, primeira ocupação do autor. Esse corpus impõe à própria teoria uma dada inflexão. Trata-se, com efeito, de tipos de textos para os quais a materialidade linguística e textual parece, erroneamente por outro lado, mais facilmente negligenciável do que outros. Foucault fala de discurso ou de função enunciativa, mas, na verdade, manipula elementos que se situam num nível, de algum modo, pré-linguístico e pré-textual. Isso não deixa de afetar a concepção do discurso que ele propõe. Eis linhas reveladoras, abre aspas. Aquilo que se descreve como sistemas de informação não constitui o estágio terminal dos discursos. Se por este termo se entenderem os textos ou as falas, tais como se mostram com seu vocabulário, sua sintaxe, sua estrutura lógica ou sua organização retórica. A análise mantém-se aquém desse nível manifesto, que é o da construção finalizada. Se estuda as modalidades da enunciação, ela, a análise, não põe em questão nem o estilo nem o encadeamento de frases. Em suma, deixa apenas esboçada a disposição final do texto. Fecha aspas. O analista do discurso só pode recusar essa concepção estratificada em que a organização textual não passa de fenômeno de superfície, em que as estratégias interacionais são reduzidas ao status de acessório, estilo, retórica, etc. Essa dificuldade entra em consonância com as advindas da própria noção de arqueologia. Há uma certa tensão entre a inspiração claramente estruturalista dessa arqueologia e um pensamento que traz para o primeiro plano a função enunciativa e, de mais amplamente, problemáticas hoje familiares às correntes pragmáticas. Ao restringir o domínio da linguística ao estudo da frase, Foucault recusa, na verdade, toda a contribuição da linguística, reduzida a uma ciência da língua, no sentido saussuriano, ou da competência, no sentido chomskiano. Usando uma concepção tão empobrecida da linguística, ele pode, com isso, reservar o campo do discurso à arqueologia que parece promover. Isso se opõe à análise do discurso, que, para realizar a refundação desejada por Foucault, postula, pelo contrário, a necessidade de se apoiar nas ciências da linguagem. Instituição discursiva e instauração discursiva. Uma maneira de tornar manifestos os deslocamentos introduzidos pela sociologia do campo e pela proposta de Foucault, bem como de reorientá-los, consiste em raciocinar em termos de instituição discursiva. Se empregada em sua acepção imediata, a noção de instituição literária designa a vida literária, os artistas, editores, prêmios, etc. Podemos ampliar o seu domínio de validade, como fazem muitos sociólogos, levando em conta o conjunto de quadros sociais de atividade dita literária, tanto as representações coletivas que se tem dos escritores, como a legislação, por exemplo, sobre os direitos autorais, as instâncias de legitimação e de regulação da produção, as práticas, concursos e prêmios literários, os usos, envio de um original a um editor, os hábitos, as carreiras previsíveis e assim por diante. Essa ampliação do campo de visão promoveu uma profunda renovação da concepção que se pode ter do discurso literário. Mas há aí mais do que uma renovação da história literária por uma sociologia particularmente sensível à especificidade dos processos de produção simbólica. O conceito de instituição permite acentuar as complexas mediações nos termos dos quais a literatura é instituída como prática relativamente autônoma. Os escritores produzem obras, mas escritores e obras são, num dado sentido, produzidos eles mesmos por todo um complexo institucional de práticas. Deve-se assim atribuir todo o peso à instituição discursiva, expressão que combina inextricavelmente a instituição como ação de estabelecer, processo de construção legítima, e a instituição no sentido comum de organização de práticas e aparelhos. O que importa aqui é a reversibilidade entre os aspectos dinâmico e estático, entre a atividade enunciativa e as estruturas, que são sua condição em seu produto. A relação instituição e discursiva implica uma pressuposição mútua. O discurso só vem a ser se se manifestar através das instituições de fala, que são os gêneros do discurso, que são pensados através das metáforas do ritual, do contrato, da encenação. A instituição literária, por sua vez, é ela mesma incessantemente reconfigurada pelos discursos que torna possíveis. Cada gesto criador mobiliza, queiramos ou não, o espaço que o torna possível, e esse espaço só se mantém graças aos gestos criadores que ele mesmo possibilita. O conceito de instituição discursiva é, de certo modo, o pivô desse movimento. Ele articula as instituições, os quadros de diversas ordens que conferem sentido à enunciação singular, a estrutura do campo, o estatuto do escritor, os gêneros de texto, o movimento mediante o qual o discurso se institui,
Ao instaurar progressivamente um certo mundo em seu enunciado e, ao mesmo tempo, legitimar a cena de enunciação e o posicionamento no campo que tornam possível esse enunciado. A obra, por meio do mundo que configura em seu texto, reflete, legitimando-as, as condições da sua própria atividade enunciativa. Vem daí o papel crucial que se deve desempenhar a cena da enunciação, que não é redutível nem ao texto nem a uma situação de comunicação do exterior que se possa descrever. A instituição discursiva é um movimento pelo qual passam de uma a outra, a fim de se alicerçar mutuamente a obra e suas condições de enunciação, e esse alicerçar recíproco constitui o motor da atividade literária. Essa concepção contraria alguns hábitos. É claro que a análise do discurso, ao menos em sua orientação francesa, relacionava constantemente as operações discursivas e as condições sociais da sua produção ou de sua recepção. Interpretar consistia então em vincular a superfície textual às suas condições de produção. Essas abordagens desenvolvidas nos anos 60 a 70 são marcadas pelo marxismo. Buscavam, sobretudo, explicar os processos de produção dos discursos, remetendo-os a condições determinadas, sociais, ideológicas, históricas. Elas se opunham nisso às abordagens hermenêuticas, que privilegiavam a leitura. Não obstante, tanto umas como as outras consideravam o texto uma expressão. Também a hermenêutica visava recuperar, para além da obra, o terreno em que ela fincava suas raízes e que lhe conferia sentido. A consciência criadora, tradição, temperamento dos povos ou arraigamento da língua numa nação. Para retomar as palavras de Kossuth, em Análise do Discurso, abre aspas, a dimensão interpretativa deve ser tomada mediante a consideração não do vínculo frontal entre um texto e uma dimensão social, mas o modo como ele opera uma transação com referência à situação de enunciação. Ele a reconfigura por meio do seu dispositivo cenográfico, tendendo assim se distinguir dela para melhor impor um novo modo de dizer. Fecha aspas. A obra se enuncia através de uma situação que não é um quadro pré-estabelecido e fixo. Ela pressupõe uma cena de fala determinada, que precisa validar por meio do seu próprio enunciado. Ela se legitima através de um circuito. Mediante o mundo que instaura, ela precisa justificar tacitamente a cena de enunciação que impõe desde o começo. Essas considerações deverão ser especificadas nos próximos capítulos através de uma rede de conceitos: gênero do discurso, cenografia, comunidade discursiva, paratopia, etc., que nos vão permitir conceber o fato literário do ponto de vista das condições de emergência das obras.